primeira vez, mas passar para vocês aqui, para mim vai ser muito bom, porque eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que as mamães precisam, sim, dessas informações de qualidade para poder manter seu aleitamento. Olá, pessoal, boa noite, bem-vindas ao canal que faz você dominar a amamentação. O tema de hoje é como fazer para a gente amamentar o prematuro. Qual é o melhor jeito da gente amamentar o prematuro que chegou, o bebezinho que veio antes, que chegou antes da hora. Vamos pensar que a gravidez ela vai até 40, 42 semanas, mas esse bebê prematuro ele veio antes das 37 semanas. Vamos falar sobre isso agora, tá bom? Vou colocar aqui o slide para vocês e vamos acompanhar. Olha aqui, o melhor jeito para você dominar a amamentação do prematuro é esse que eu vou mostrar para vocês durante a aula. Vamos lá. Vamos lá. O que você vai aprender hoje? Bom, eu sou a Mari, vou me apresentar para as pessoas que ainda não me conhecem. Eu sou a Mari Araújo, especialista em amamentação e enfermeira neonatal. Eu sou especialista em bebezinhos mesmo prematuros, tá bom? Bebezinhos que precisam de cuidados especiais. E ensino mulheres a dominar a amamentação. E vamos lá. Vamos lá, gente. Só esperar meu próximo slide. Eu estou aqui ainda apanhando um pouquinho, mas vai dar certo. Quem faz ao vivo, faz na hora, né? Então, vamos lá. Bom, o que vocês vão aprender hoje aqui comigo? Vamos lá. Dificuldades da mãe e do bebê prematuro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é muito importante a gente parar para pensar, refletir quais são as dificuldades da mãe e do bebê prematuro, né? O que a mãe está passando nesse momento, o que o bebê está precisando nesse momento. Vamos esmiuçar um pouquinho sobre isso. E quais as necessidades nutricionais desse bebê? A gente vai falar um pouco, eu não vou aprofundar muito, eu não sou nutricionista, mas é importante que a gente fale um pouquinho sobre as necessidades que esse bebê tem, né, nutricionalmente. As vantagens para o prematuro da amamentação. Por que é importante amamentar o meu bebê? E como fazer para amamentar o bebê prematuro da melhor forma possível? E como é o emocional dessa mãe? Como é o emocional dessa mãe desse bebê prematuro? É isso que a gente vai tentar aqui esmiuçar hoje com vocês. Vamos começar com a dificuldade da mãe do bebê prematuro. Vamos falar um pouquinho focado na mãe, para que a gente possa aí entender um pouco. Bom, a Revista Brasileira de Enfermagem, em 2008, fez um estudo com várias mães, mais de 1.500 mães. E foi aí visto, né, que 11% dos bebês nascidos no Brasil ainda são considerados bebezinhos prematuros. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela classifica, né, os bebês prematuros, aqueles que chegam antes das 37 semanas de gestação. Bom, veio antes das 37 semanas, é considerado um bebezinho prematuro. E esse estudo foi feito em entrevista com mulheres, com mães que tiveram bebês separado delas, né? Necessitaram de hospitalização, necessitaram de ficar separado da mãe. E muitas delas também, muitas mamães, né, tiveram problemas também com gravidez complicada. E às vezes elas mesmas ficaram também hospitalizadas com os seus bebês. Mas aí, o que foca aqui o estudo é que essa mãe não pôde amamentar logo no período pós-parto. Ela não conseguiu amamentar, ou mais, né, pelo problema do bebezinho, ou o próprio problema dela mesmo, né, que ela não tinha condições. Então, quais foram os resultados desse estudo, né? Olha que bebê lindo, gente, esse aqui, ó, mamando. Essa é a minha especialidade. Quais foram o resultado desse estudo, né? As alterações mamárias. As mamas ficavam alteradas, elas não sabiam administrar, como que faziam com as mamas, muitas dúvidas, né?
Também o conflito, o choque com o bebê imaginário, o bebê real. Poxa, ela idealizou um bebê, ela imaginou um bebê, mas veio um bebê menor, veio um bebezinho que ainda precisou se afastar, precisou estar separado dessa mãe. E como que foi essa relação, né, da mãe com a família? Essa foi uma das dificuldades também, com a família, com a sociedade. Como que ela vai apresentar esse bebê, que não veio um bebê tão assim, dentro do esperado? Veio um bebezinho que precisa de necessidades especiais, precisam de cuidados especiais. Né? E também a outra dificuldade que foi aí o resultado dos estudos foi a ordenha de leite, encontrar um espaço privado, como que ela ia ordenhar esse leite, como ia adaptar a rotina de ordenha. Foi uma das dificuldades mais faladas, gente. E a dor da compressão local da mama também. Elas falavam muito que a hora que apertava a mama, de tanto apertar, não saía leite por pouca produção, e elas sentiam muito incômodo até mesmo, né? Acho que tinha uma dor psicológica envolvida, uma dor física envolvida. E o outro, né, outra dificuldade que os estudos trouxeram para a gente é a dificuldade de cumprir os horários das mamadas na UTI, porque o bebezinho que nasce com menos de 37 semanas, muitas vezes precisa, né, ficar ainda em cuidados especiais na UTI, que a gente chama de UTIN, né, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, onde ficam os bebezinhos quando nascem antes das 37 semanas, que precisam desses cuidados mais especiais. Tá bom? Então, elas tinham muita dificuldade de cumprir esse horário de rotina das mamadas, porque dependendo de onde morava, da questão social, de como era visto nessa questão aí, não podia ficar perto do hospital, no hotel, não podiam vir todos os dias, e se vinham, como que era esse transporte, enfim, várias coisas foram colocadas aí como dificuldade. Bom, e o que deve ser feito para melhorar esse momento, né? Você que está aí se sentindo separada do seu bebê, eu vou aconselhar mesmo essa questão de como a gente pode melhorar esse estado, né? Eu vou dar aqui algumas dicas, né? Primeiro, é muito importante você, mãe do prematuro, falar sobre o que você pensa, sobre o que você sente com a equipe. Porque, às vezes, né, é importante a gente se abrir, entender qual é a realidade para poder se adaptar, para poder ter um melhor jeito, né, dessa mãe, de você acompanhar o seu bebê. E comemorar a cada conquista, porque é a cada dia que você vai ver a evolução do seu bebezinho, que está lá, recebendo todos os cuidados, está engordando, tá crescendo dentro de uma incubadora. Bom, o mais importante também é a gente pensar que vocês não são visitas dentro de uma UTI. Vocês fazem parte ali do tratamento do bebê. O seu bebê não vai ficar poucos dias, às vezes ele precisa ficar mais dias. Então, não hesitem, gente, de pedir ajuda, solicita ajuda prática da equipe de enfermagem que está ali cuidando do seu bebê. Então, é muito importante a gente tomar ciência do boletim médico também, a gente saber o que está acontecendo com o bebê na realidade. Teve alguma palavra que não entendeu, alguma coisa que não ficou clara? Pergunte para a equipe, converse com o médico que está ali, né, de plantão, que está cuidando do seu bebê também. Existe uma equipe multiprofissional, né? É muito importante compartilhar também as sugestões com a equipe com vocês, para que vocês possam aí ter o melhor caminho para atender esse prematuro. Né? Melhor caminho de atender essa mãe também, você que está precisando. E é muito importante que a gente busque apoio dentro da equipe que está ali atendendo o bebê. Né? E como eu posso fazer as ordenhas dentro do hospital? Como que eu posso fazer ordenha em casa? Como que eu vou lidar com a bomba de ordenha? Como que vai ser a rotina dessa mãe? Então, é muito importante que vocês sentem com a equipe, que vocês conversem, falem sobre as angústias, o que está pensando, qual é a sua realidade, né, da sua família, do seu dia a dia, para que possa haver aí um plano de ação. Um plano de ação estratégico para que tanto para você como mãe, como para o bebê prematuro, ele tenha aí todo o cuidado melhor possível, todo o contato com a mãe do melhor jeito possível. Vamos falar agora um pouquinho sobre as dificuldades do prematuro na UTI. Aquele bebezinho que está ali precisando ainda de cuidados especiais, né? De uma equipe bem de pertinho. Vamos lá. Primeiro, o bebê, quando ele nasce prematuro, ele precisa alcançar uma
respiração estável, né? Ele precisa respirar bem, ele precisa conseguir coordenar toda essa questão da respiração, ter um estado de consciência bom, né? Para que não fique aí tendo aquelas apneias que a gente fala que é paradinha de respiração, né? Enfim, então precisa ter assim esse olhar para o estado de consciência do bebê, regulagem da temperatura corporal. O bebê prematuro ele não auto se regula ainda, ele fica muito friozinho rápido, ele não consegue autorregular a temperatura, então precisa alcançar valores estáveis aí, né, de autorregulação da temperatura do corpo. Alterações posturais, o bebê prematuro ele não consegue ainda meio que mexer com o corpo, né, de uma forma muito mais eficiente, ele ainda tem dificuldade de fazer os movimentos com o corpo, com a postura da coluna, cabeça. Sucção e coordenação da deglutição, isso a gente consegue ver mais eficiência com bebezinhos de 34 semanas. Claro que na UTI, as fonos, né, as nutricionistas, principalmente nessa questão de sucção e coordenação de deglutição, a fono entra muito em ação. A fono faz exercícios neurais com o bebê para que ele vá desenvolvendo aí a parte de coordenação da deglutição. E é essa profissional que libera o bebê para comer por via oral ou não. Senão, muitas vezes, eles precisam de condições especiais de nutrição. Até receber o leite por sondinha, igual tá nessa imagem, tá vendo? Esse bebê tá com uma sondinha no narizinho, ele tá recebendo o alimento por ali, o leite pela sondinha. Então, às vezes, o estado nutricional do bebê é uma condição ainda especial que tem que ser olhada. Então, a mamãe que está ali visitando o bebê, entender que essa sondinha é temporária, né? É preciso, mas que está alimentando o bebê naquele momento, tá atendendo as condições de nutrição. Né? E o estado nutricional do bebê varia muito, ele pode precisar de 109 a 140 calorias dias, cada bebê é um bebê único. Isso é avaliado pela nutricionista, né, que está lá também na equipe, né, multiprofissional atendendo o bebê. Então, vamos lá. O que é importante para você, mamãe, né? Para você, mamãe que está afastada do seu bebê por esses motivos, por essas questões de prematuridade? Primeiro, estabelecer o contato com você. O seu bebê deve estar pertinho de você. Converse com a equipe. Assim que você puder pegar o seu bebê no colo, fazer muito pele a pele. A gente tem o método canguru, que a gente coloca o bebezinho na pele a pele com a mãe. Isso ajuda muito o bebê a desenvolver toda a parte neuromotora, toda a parte cognitiva. Ajuda muito porque o habitat do bebê é no colo da mãe. Então, é lá que ele deve estar. A gente tem que promover isso. É o bebê estar perto da mãe. E se a mãe não puder estar presente, o pai pode substituir. A gente faz o pai canguru também, né? Então, participar dos cuidados, conversar com a equipe dentro da UTI. Como que você pode ajudar nos cuidados? Se você pode fazer uma troquinha de fralda, se você pode ficar com o bebê no colo, se você pode ajudar, dar o leite para o seu bebê. Claro, desde que seja uma forma segura ali, acompanhado, mas que você pode sim participar dos cuidados com o seu bebê que está ali, e você vai se sentir muito útil para o seu bebê. Claro, você não pode esquecer dos seus momentos de descanso. Se você não descansar, eu sei que parece muita coisa, nossa, eu tenho que estar lá com o bebê, e tenho que procurar momentos de descanso, mas vai lendo o teu corpo. A nossa inteligência física, ela deve ser usada, claro, compartilhado com outras inteligências, né, que é emocional, inteligência inteligência espiritual, enfim, todas as nossas inteligências, uma fala com a outra. Mas a inteligência física é a gente aprender a ouvir o nosso corpo. E o corpo, gente, eu sempre falo, ele não fala com a gente, ele grita. E se a gente aprender a ouvir o nosso corpo, a gente vai respeitar o nosso corpo. Então, você, mamãe, que está numa rotina puxada, que o bebê está na UTI, você está indo lá em todas as mamadas, procure à noite descansar. Claro, a mãe de prematuro, eu falo, precisa pelo menos ordenhar e ter uma rotina de ordenha que se adapte ao seu descanso. Eu até falo para as mães, né? Faça uns horários de mamadas durante o dia que você vai para a ordenha, você vai ordenhar as mamas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre as ordenhas, né? Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre os níveis de prematuridade. Vamos lá, o bebê tem 4 níveis de prematuridade. 4 níveis, gente. O bebê pode nascer aqui, ó,
pré-termo extremo é o bebezinho que vem antes das 28 semanas de gestação, que é um bebezinho muito pequeno, né? E é classificado aí como prematuridade extrema. E tem um bebê que é muito prematuro aqui, ó, que chama aqui, é muito pré-termo, que a gente chama. De 28 a 32 semanas é essa classificação. E o bebê, quando é o pré-termo moderado, é de 32 a 34 semanas, tá? Até aqui, esses bebês, a maioria, né, deles precisam de internação. Precisam estar internado para cuidar de toda essa parte estável. Ele só vai para casa quando ele tiver com tudo estável. E não fique com medo, gente. Quando o bebê teve alta, é que já foi testado tudo, já foi olhado tudo, avaliado tudo. Então, não fique com medo de levar o seu bebê para casa, porque toda uma equipe se empenhou aí, né? Teve toda a avaliação para dar alta para o bebê com segurança, tá bom? E o bebê que nasce pré-termo é de 35 a 37 semanas, a classificação é essa. Essa já pode, provavelmente, já está aí com a avaliação da consultora, já está com uma avaliação da amamentação, a coisa já está mais em andamento, né? Mas, claro, cada bebê é cada bebê, e a gente tem aí que avaliar o bebê em relação também ao peso. É a idade gestacional e ao peso. Vamos falar um pouquinho sobre o peso do bebê. Esses dois dados andam juntos, tá? Na classificação. Tanto a idade gestacional como o peso do bebê. Vamos lá, um bebê que nasce de 2,5 kg, né? É um bebezinho que já está praticamente de alta, né? Já está praticamente de alta. E porque ele está com peso bom, claro que é avaliado a idade gestacional unido com este peso, tá? E o bebê muito baixo peso é o bebê que nasceu com 1,5 kg, 1,5 kg aí. É considerado um bebê muito baixo peso. E o bebezinho que é extremo baixo peso a nascer é 1,250 kg, é um bebê menor ainda. Então, esses dois dados são levados em consideração, tá bom? Então, é o baixo peso ao nascer, muito baixo peso ao nascer e o extremo baixo peso ao nascer. Então, a gente tem essas duas classificações de idade gestacional unido com o peso. E isso tudo é avaliado pela equipe, é visto quais as condições desse bebê, para saber quando que o bebê pode ir para casa ou não. Vamos lembrar uma coisa muito importante. Bom, um bebê que hoje tem 35 semanas, mas ele nasceu de 24 semanas, e temos um outro bebê que tem 35 semanas hoje e nasceu hoje 35 semanas, eles não são iguais no seu desenvolvimento e nos cuidados. Porque esse bebê que tem 35 semanas, mas que ele nasceu de 24, ele traz uma história de uma prematuridade muito maior. Esse que nasceu de 35, não. Então, eles têm a mesma idade hoje, mas com histórias diferentes. Então, cada prematuro é único. Tá bom, gente? Então é importante a gente saber como que qual é a classificação do meu bebezinho, o que ele vai precisar. Quanto mais prematuro, mais tempo ele vai ficar precisando de cuidados especiais. Tá bom? Então é bom que a gente entenda que não é porque ele está, sei lá, grave, né? Não necessariamente, mas o bebê prematuro precisa de um olhar muito especial, por isso que ele fica na UTI, ele fica afastado da mamãe, ele fica internado, e a melhor coisa é essa mãe ficar pertinho do seu bebê o máximo que ela conseguir, dentro de uma rotina estável. E quais são as vantagens, né, da amamentação para o bebê prematuro? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha só, o leite do prematuro é um leite específico para o prematuro, o leite materno, né, da mãe. Ele é muito rico aí em gorduras, em proteínas, calorias, sódio, e porque ele é pronto para o prematuro, gente. Cada leite da mãe vem pronto para o seu bebê. A mãe de prematuro, ela produz o leite para o bebê prematuro. Por isso que é importante a mãe conseguir tirar o seu leite para dar para o seu bebê que está lá precisando de cuidados especiais, tá bom? Tanto é que o bebê que nasce com muito baixo peso, um bebê bem pequenininho, vai de 1,5 kg, né, assim, nasce com uma variação de gordura e proteína para esse tipo de bebê, que veio com muito baixo peso, porque o corpo da mãe fez a leitura de como nasceu esse bebê.
Olha para você ver como é muito importante a gente saber. Agora, os componentes que tem, né, no leite materno é gordura, carboidrato, proteínas, fatores de defesa, né, hormônios, enzimas, vitaminas, tudo isso tem no leite materno. Lembrando que o leite do prematuro varia essas composições, esse teor, né, esses teores próprio para os prematuros, tá bom? Então, é diferente. E o leite humano, né, concluindo aqui, esse autor ele traz para a gente, né? O leite humano é muito mais que uma fonte de nutrientes, é uma substância viva de grande complexidade biológica. Ou seja, ela muda, né? Ela é viva, é anticorpo vivo. Eu falo que o leite materno, ele, depois que eu comecei a entender mais profundamente como funciona todos os componentes do leite materno, eu fiquei assim de queixo caído, porque tem muita, mas muita coisa muito importante para o bebê. Ele ajuda em todos os aspectos do desenvolvimento do bebê. É uma substância viva produzida pelo corpo da mãe para atender às necessidades da mudança da criança no ambiente, ou seja, fora do útero. Logo, né? Logo, o que a gente tem aqui? Por que é importante, então, amamentar? Né? Por que é tão importante? A gente fala da importância do aleitamento. Porque, ó, todos esses componentes que tem no leite materno ajuda o bebê a crescer na composição corporal semelhantes ao que estava dentro da vida intrauterina, porque nada mais do que o próprio leite da mãe, né, que vai só se transformar, o bebê recebia pelo cordão umbilical, né, a nutrição pelo sangue do cordão umbilical, e agora se transformou isso em leite materno. Então, é muito semelhante ao que ele recebia dentro do útero. Então, o corpo do bebê está preparado para receber esse leite. E fora que o leite materno, ele não vai fazer nenhuma sobrecarga metabólica, isso evitando doenças crônicas, né, na fase aguda do bebê. Então, o corpo do bebê já conhece, então não vai ter sobrecarga para metabolizar esse leite, né, para digerir esse leite. E geralmente a perda de peso dos bebezinhos prematuros é maior, é em torno de 15%. E a recuperação, né, o bebê que não é prematuro é até 10%. Do prematuro chega até 15%. E a recuperação não é esperada antes dos 21 dias, demora para poder recuperar o peso. Então, por isso que é muito importante a gente oferecer o padrão ouro, né, para esse bebê. E aí, também tem aqui a parte do desequilíbrio, né, entre as defesas antioxidantes e a exposição a radicais livres. O bebê, quando ele mama o leite materno, ele está com essas defesas, né, antioxidantes aí e menos exposições a radicais livres, né? Por isso que é muito importante o leite materno. E se a gente deixar o bebê muito exposto a esse antioxidante, radicais livres, o que pode acontecer? Pode dar enterocolite, que é um problema intestinal no bebê muito sério, tá bom? Então, por isso, e também evita outras doenças, claro. Nem coloquei aqui que são várias doenças, mas o mais importante a gente saber é que o leite materno, ele reveste o intestino do bebê. Ele ajuda a fechar todas as fibras intestinais, a não ter aderência de patógeno, né? De doenças mesmo, né, no intestino do bebê. Então, a mama, ela acaba assumindo o papel da placenta. O que a placenta fazia dentro do útero, agora é a mama que vai fazer. E a mãe, quando ela consegue ordenhar o leite e dar para o seu bebê, ela vai se sentindo muito bem, porque ela vai vendo que o leite dela está conseguindo atender as necessidades do seu bebê, e você vai se sentindo muito útil nesse momento, você vai se confortando, e você vai se preparando para quando o bebê estiver pronto para mamar em você, você também está pronta. Então, é muito importante usar isso como uma oportunidade mesmo, ver como um lado positivo. Claro, é difícil, né, a gente separar do bebê e passar por esse momento. Vamos pensar que a mama, ela funciona como um órgão endócrino, né? E ela sintetiza todos os hormônios que são excretados no leite materno. Os hormônios que mais estão aí abundantes, né, no momento da amamentação, é a ocitocina e a prolactina. A ocitocina é um hormônio que faz com que o leite ejete, é o hormônio do amor. Quando eu penso no meu bebê, quando eu lembro que ele está comigo aqui no meu peito, né, pele a pele, fazendo um canguru, eu tenho aí uma produção maior de ocitocina. E a prolactina é o hormônio da produção de leite.
Lembrando que esses dois hormônios trabalham juntos, de forma independente, mas trabalham juntos, tá? E toda essa programação, né, desses hormônios, de todos os componentes que eu falei aqui do leite materno, vai direcionando para a maturação neurofísica do bebê. Por isso que é importante a gente estimular você que é mamãe de prematuro, manter as ordenhas, para poder manter a mama, né, em produção, para quando o seu bebezinho estiver pronto, ele chega para você e você está pronta, né, para colocar ele no peito. Certo? Então, isso é muito importante. E vamos lá, olha as fases do leite, né? Assim que o bebê nasce, é muito importante que a mãe, né, consiga fazer a ordenha logo após as 6 horas aí do parto, se ela tiver em condições, a não ser que a mãe precise de cuidados, né, cuidados especiais também, né, às vezes teve uma gravidez complicada e ela também está precisando de cuidados, né, e o colostro vem logo no comecinho, que é aquele leite mais espesso, mais transparente, mas ele é potente, ele é um reforço imunológico, né, mais potente conhecido na ciência, ele é muito bom para o bebê, e mesmo que seja em pouquinha quantidade, ele tem muitos fatores imunológicos, ele é rico de fator de imunidade. A gente fala que é a primeira vacina do bebê, né? Depois de 22 dias, entre 2 a 7 dias ali, até 22, o leite faz uma transição para o leite maduro. Após os 23 dias, eu só tenho leite maduro na mama. Tá bom? E aí vai até a interrupção, que seria o desmame, né? Então, essas são as fases do leite. Por isso, é muito importante a gente estimular, né, a mamãe de prematuro para que ela consiga aí ordenhar o teu leite. Então, vamos lá. Partindo desse princípio, que as fases do leite é colostro, leite de transição, maduro, até a interrupção da amamentação, vamos pensar também nas suas variações. O leite varia, tanto durante o dia, como mensalmente, como diferença entre mamas e o leite de prematuro, que é diferente do leite da mamãe não prematuro, tá bom? É diferente da mãe que está produzindo leite para um bebê que não é prematuro. Então, muda os teores, é uma substância que realmente ela é inigualável aí do leite materno. E olha, o leite materno, como é considerado uma vacina potente? Porque ele tem um efeito laxante, ele faz com que o bebê faça aí a eliminação de mecônio, que é aquele primeiro cocô, é aquele cocôzinho que fica mais escuro, vou mostrar aqui para vocês, ó, fica mais escuro, fica pretinho assim, e ele estabelece também toda a parte protetora, toda a parte que protege o intestino do bebê, que é estéril, né? E tem altos níveis de IgA, que é um anticorpo muito importante para o bebê, tá bom? Por isso que é muito importante a gente estimular a amamentação do prematuro, que é super possível, né? E aí, olha, ele tem uma função primária que reveste todo o intestino para prevenir a aderência de patógenos, né? Ou seja, de causadores de doença, promove o fechamento do intestino. E 90%, gente, das células que contém no leite materno são leucócitos, células de defesa, tá bom? Por isso que é muito importante a gente estimular. Olha quanta coisa a mãe do prematuro pode fazer pelo bebê que está aguardando aí o momento de poder mamar na mãe, né? De poder chegar nos braços da mãe. E como que é a amamentação do prematuro? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da prática mesmo, né? Como eu vou poder amamentar o meu bebê, Mari? Ele é prematuro. Bom, primeira coisa, né, é fazer um plano estratégico das ordenhas. Quantas vezes eu vou poder ordenhar no meu dia? Quanto mais eu ordenhar, melhor. Mas lembra do descanso, preciso descansar também. Então, eu tenho que respeitar os meus limites, ouvir o meu corpo. Sem eu, não tem teta, certo? Sem eu estar bem, a teta está em mim, então logo eu preciso estar bem, senão eu não tenho leite, não tenho produção. Então é comer bem, se alimentar bem e tentar descansar e tentar adequar as rotinas para a ordenha. Procure falar com a equipe, né, da maternidade, onde está o seu bebê, do hospital que está o seu bebê, para poder ver como que você pode adaptar as ordenhas. E ordenha em casa também. É importante que você adapte as ordenhas o máximo que você conseguir. É 15 minutinhos cada mama.
Prepare todos os utensílios, prepare todo esterilizado a cada uso, né? Cada pecinha dessa aqui da bomba, olha. Eu falo sempre que a gente vai esterilizar toda essa parte coletora. Não pode colocar aquele fio transparente da bomba no esterilizador, porque pode entrar água pela extensão e queimar o motor da bomba. Então, o que vai ser esterilizado a cada uso? Essa parte coletora que vai direto em contato com o leite, tá? Outra coisa que eu falo para fazer na hora da ordenha, para a gente aprender a ordenhar, é usar uma tipóia. Se a minha mama é muito volumosa, eu usar um suspensório de peito, onde eu posso aqui, ó, elevar a base da mama e alinhar mais os ductos e drenar muito melhor a minha mama. Então, é importante, se você não tiver a tipóia, pode fazer um suspensório com uma fralda, improvisada mesmo, né? Mas leve essa fralda lá, para ordenhar também no hospital, para que você tenha as ordenhas mais eficientes. Mas, Mari, a minha mama é pequena, eu não tenho mama grande, eu não preciso da tipóia, então faço um rolinho embaixo da mama para poder alinhar. Mesmo que a mama é pequena, é importante a gente alinhar os ductos, mesmo das mamas menores. Tá bom? Então, procure uma posição confortável para fazer ordenha. Na hora de fazer, pensa no seu bebê. Faça o exercício de relaxamento, de respiração. Eu sempre ensino aquele exercício da respiração 4-7-8, né? Eu respiro 4, seguro 7 e solto em 8. Isso aqui faz a gente regular toda a nossa parte neurológica, nossa parte, toda a parte simpática, né, nossa parte de cabeça mesmo, fica mais relaxada, tá bom? Então, faça esse exercício respiratório, é muito bom para nossa reorganização cerebral, tá? E aqui, olha, vamos lá, é importante que a gente saiba acoplar o funil na areola, na hora da ordenha. Olha aqui. Quando eu vou colocar aqui na areola, eu coloco sempre de baixo para cima, ó, um mamilo bem centralizado, faço um C aqui, né, e ligo a bomba. É importante que eu centralize bem o mamilo e veja também esse diâmetro do funil, se está bom para o meu ângulo, né, para a minha largura de mamilo. Tá? Ele tem vários tamanhos, né? Esse aqui é um funil da bomba Medela, mas tem vários funis aí, várias marcas de bomba. No hospital, você vai ter orientação, provavelmente, né, no banco de leite, lá onde você pode ordenhar, na sala de ordenha. Então, é muito importante que vocês olhem se está bem aclopado na areola e no mamilo. Se caso doer, tem algo errado, ordenha com a bomba mecânica, não pode doer, é zero dor. Se doer, tem algo acontecendo, eu preciso verificar. O mamilo está batendo aqui na parede, está raspando, alguma coisa está acontecendo, tá bom? É muito importante fazer a massagem 2 minutos antes de ordenhar. A massagem de deslizamento da mama, que eu ensino também bastante, eu falo muito sobre isso. Deslize a mama no tórax, faz movimento, sobe, desce, faz para as laterais, faz a desconexão, depois você faz a mãozinha em concha, solta os ductos, expande os ductos, faz o leite todo soltar e drena melhor na bomba na hora da ordenha, tá bom? Então, faça a massagem 2 minutinhos antes de colocar na bomba, para melhorar o processo de sucção, para ser mais efetivo. Bombeie 15 minutos cada mama. Mesmo que o leite não saia muito nas primeiras ordenhas, não se frustre, continue fazendo as ordenhas. A mama demora em média de 3 a 4 dias, até 5, para entender qualquer tipo de estímulo. Vamos pensar que a mãe do prematuro, ela passou por um momento de estresse, né? Ela levou um choque, ela está meio assustada, ainda talvez angustiada pelo que está acontecendo. Então, ela está liberando os hormônios do estresse, né? Que é o cortisol. E isso pode ser aí um fator que influencia na descida do leite, influencia nas ordenhas no início, até que ela vai relaxando, ela vai vendo que está tudo bem, que o anormal está ficando mais perto do normal para o olhar dela, enfim, ela vai aceitando, né? Existe um tempo, porque realmente a gente se choca, né? Quando o bebê não vem para a gente, quando não acontece o que a gente estava esperando. Então, coloque na rotina, no mínimo 3 vezes por dia, as ordenhas, mas se puder ordenhar mais, é melhor, gente. É melhor que faça de 6 a 8 ordenhas, se conseguir.
Eu só falo para não ordenhar na madrugada, a não ser que precise, se a mama está muito cheia. Mas tenta fazer a rotina durante o dia, para que você possa dormir um pouco melhor à noite, né? E tá bem no outro dia para poder atender as necessidades aí das ordenhas, das visitas, das mamadas na UTI, que o seu bebê vai precisar de você bem. Então, precisa adequar isso, tá bom? E vai fazendo um banco de leite caseiro, vai conversando com o hospital se você pode levar o seu leite para o hospital para ser pasteurizado, para ser dado para o seu bebê, para ser oferecido para o seu bebê. Tudo isso o hospital vai orientando vocês como fazer, tá bom? Mas é importante que a gente possa até aí guardar o meu leite em casa. É claro que o leite vence, né, gente, em 15 dias, eu posso deixar aí congelado, o leite tem um vencimento, então converse com o hospital para ver quanto tempo eu posso tirar o leite, como que eu posso transportar esse leite até o hospital, se é possível, como que é a rotina do hospital, tá bom? É muito importante a gente se informar sobre isso. E claro, por que a massagem, eu chamo de massagem amiga, né? Além dela expandir os ductos, né, a massagem do peito, essa de deslizar a mama com pausa, contraposição de pressão, igual eu fiz aqui para vocês, ó, eu contraponho a pressão, né, e faço movimentos laterais, desconexos. Por quê? Essa eu chamo de massagem amiga, porque além dela expandir os ductos, ela alivia a dor, melhora a drenagem do leite, previne complicações com a mama e facilita muito a ordenha. E quando você for dar mamar para o seu bebê, que ele está pronto para vir para o peito, ainda facilita muito a drenagem pelo bebê da mama. Então, crie o hábito de fazer. Mexa na mama. É muito importante que a gente se habitue a massagear as mamas, tá bom? Sempre quando precisar e para as ordenhas também. Então, quando eu faço, né, a massagem, ó, para aliviar as mamas, quando as mamas estão muito cheias, Mari, acordei à noite, pensei no meu bebê, minha mama tá explodindo, faça a massagem e ordene. Nesse caso, se você não tá com o seu bebê para dar de mamar, no caso da mãe prematuro, e você acordou muito cheia à noite, o melhor caminho é fazer as massagens e ordenhar a mama em casa, tá bom? Mesmo que seja na madrugada, porque a mama tá muito cheia. Se você deixar, a mama pode empedrar. Tá? E ofereça, e antes das mamadas, antes de oferecer as mamadas para o bebê, a gente também pode fazer aí as ordenhas, tá? E antes das ordenhas, caso o bebê não tenha mamado o peito, né? Nesse caso da mamãe prematura, do bebê prematuro que não tá com o bebê, ou que não conseguiu mamar o peito por alguma razão, né? É importante que a gente faça a massagem amiga sempre que precisar, tá bom? E como eu posso fazer aí essa massagem passo a passo? Eu mostrei aqui para vocês, mas eu vou tentar só dar uma revisada aqui no passo a passo, né? Eu apoio as mãos na mama de forma fixa, eu não esfrego as mãos, senão a mama vai ficando vermelha, para não escorregar os dedos, né? Então eu ponho a mão fixa na mama, faço deslizamento no meu tórax, sem soltar, tá vendo? De forma pausada. Inicio movimentos horizontal, depois na vertical, tanto faz, né? Horizontal e vertical primeiro, tanto faz, laterais e desconexos, tá bom? E finalizo com a mãozinha em concha, ó, calcanhar de mão e ponta de dedos. Contraposição de pressão, simulando aí uma prensa deslizante, né? Eu falo que é como se eu fizesse uma prensa deslizando a mama, tá bom? Só um passo a passo para vocês lembrarem aqui como que faz. O segredo dessa massagem é o jeito de fazer, né? E lembrar de fazer sempre, que ela existe para isso, ela é amiga, ela salva muito a gente. É importante que a gente teste posições, né, para amamentar o nosso bebê, né? Vamos testar algumas posições, apoiando a cabecinha, porque o bebê não controla ainda todo o movimento do pescoço, principalmente o bebezinho prematuro. Vamos pensar que a cabeça do bebê pesa 30% do peso corporal. E aí, quando eu identifico que o meu bebezinho está pronto para mamar, né? Quando ele adquire estabilidade das funções vitais, quando está tudo bem, que a equipe avaliou, que está tudo certo, principalmente a fono, né? Que ela avalia toda a parte de sucção, e ela avalia se o bebê faz os movimentos de sucção, de deglutição, e o bebezinho leva a mão à boca, que ele consegue já sentir, levar a mãozinha à boca, é que está dando sinais que ele já está pronto para mamar, tá bom? Mas a equipe toda lá do hospital, a equipe multiprofissional, olha toda essa parte do desenvolvimento, tá bom? Então, se liberar para mamar,
fica tranquila, vai ser um processo gradual, que a gente vai ter que olhar esse bebê, vai ter que ter um olhar para ele, porque ele está desenvolvendo a sucção, ele nunca mamou, né? Ele vai começar a mamar em você, então ele pode ter sim, ou ausência, ou redução dos reflexos de sucção, ele talvez não aprenda imediatamente, mas vai ser um processo, onde você vai aprender a desenvolver o seu bebê. Pode ter dificuldade de realizar a pega no peito, ele ainda não sabe, ele nunca fez, né? Então ele está um tempinho sem mamar no peito, ele está alguns dias que ele não conhece o peito, ele não conhece o mundo do peito, a gente vai apresentar para ele. As mamadas ainda podem acontecer ineficientes, o bebê pode não conseguir mamar o que precisa, pode demorar para mamar, o esvaziamento do estômago do bebê ainda é mais lento quando ele é prematuro, tudo isso a gente tem que olhar. Ele pode regurgitar mais vezes, até mesmo engasgar com um pouco mais. Então a gente tem que olhar para esse bebê com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de clareza, né? Eu preciso, às vezes, mamar mais vezes que o bebê não prematuro. Ele pode ter aí no início, né, algumas deficiências das enzimas para ajudar a metabolizar, por isso que ele regurgita. Os órgãos estão ainda em desenvolvimento, como o cérebro, então o bebezinho ainda está se desenvolvendo. Quando eu falo do leite posterior, é o leite que fica mais tempo lá no fundo da mama. Então, eu posso sim, né, tirar o leite posterior e dar no copinho para o meu bebê, isso que vai engordar o meu bebê, certo? Então, eu posso tirar esse leite e dar no copinho ou na colherzinha dosadora. Claro, tudo vendo aí como é esse potencial desse bebê, se ele vai conseguir mamar, se ele não vai, todo um processo, tá bom, gente? Até alcançar o bem-estar geral do bebê, que é o que a gente tem como meta, né? Alcançar o bem-estar geral do nosso bebê. Então, vamos lá. Como amamentar o nosso bebê? Vou dar aqui algumas dicas, né? Ali eu falei o que a gente deve olhar. Então, é importante ter um acompanhamento desse bebê prematuro, né? Quando ele vai para casa, é importante ter um profissional acompanhando vocês, para entender um pouquinho melhor como fazer, como é o potencial desse bebê. Mas uma das posições muito boas para amamentar é essa, ó, que eu mostro aqui. É a posição, a gente fala que é bailarina, né? Você pega a mão e segura a mão em C e apoia o queixinho do bebê com o dedo indicador, né? E o bebê ali está em posição de cavalinho, tá vendo? Às vezes essa posição ajuda também o prematuro a mamar melhor. A gente consegue fazer com que ele com apoio no queixo, né? A gente ajuda o bebê a trazer a linguinha para frente. E às vezes o bebê mama melhor, mas isso varia de bebê para bebê, tá bom? Isso é só uma das posições que a gente sempre testa para ver se o bebê consegue mamar com mais efetividade, tá? E quando ele tiver muita dificuldade de ganhar peso, podemos pensar também em diminuir os intervalos de mamada, né? Para ele mamar mais frequente, em menor quantidade, porque ele não consegue mamar muito ainda. Então, a gente diminui os intervalos para 2 horas, de 2 em 2, ou 2 e meia, porque lembrando que nas 24 horas, se eu diminuo os intervalos de mamada, eu ganho 1 ou 2 mamadas a mais nas 24 horas. E o bebê consegue aí ganhar um pouco mais de peso. É uma das estratégias, tá bom? Tem também essa técnica chamada translactação ou relactação. A translactação é quando precisa complementar com fórmula, né? Que às vezes a mãe realmente não tem o leite ali, então precisa pedir ajuda para a fórmula. A fórmula às vezes é nossa aliada, às vezes é preciso entrar no cenário, mas dê preferência sempre para o seu leite materno, tá bom? Se for seu leite materno na sondinha peito, é chamado de relactação. E se for fórmula, é chamado de translactação, né? Então, é importante que a gente lembre que existe essa técnica. Eu posso dar para o meu bebê na sondinha peito, né? A sondinha ali, colocadinha no peito, assim, ó, desse jeito. Claro, gente, tudo isso tem que ser avaliado, acompanhado. Falo para vocês, se puder ter um acompanhamento de um profissional para ajudar a fazer isso, mostrar para vocês como faz, isso é excelente, até para a gente avaliar o potencial do seu bebê, se ele consegue dar conta, né, de todo esse processo. Ó, a gente põe aqui rente ao mamilo, prende aqui, ó, e coloca a sondinha junto na boquinha do bebê, e o leitinho aqui no meio do meu peito, num recipiente. Eu uso sempre aquelas chuquinhas da Lilo, que super dá para fazer isso, colocar aqui no meio do meu peito, e o bebezinho mamar com a sondinha e tudo aqui, tá bom? Ele mama o leite aqui no meu peito. Esse é o melhor método da gente treinar o bebê. Claro que o bebê precisa estar pronto para isso, então ele tem que ser avaliado, tem que ver qual é o potencial do bebê. E também tem o copinho, né?
que a gente também pode usar, um copinho de licor, é um copinho que a gente também pode ser treinado até pelo próprio hospital. É importante saber que a gente usa o copinho quando a gente tem segurança. Olha como a mãe tá segurando o bebezinho ali, ó. Tá vendo? Ela segura na cabecinha, na nuca, nas costas, ela organiza todo o bebê e vai colocando o copinho no lábio do bebê, encosta no lábio inferior do bebê, vai encostando aqui no lábio inferior com o bebezinho bem sentadinho, né, elevado, encosta e deixa o bebezinho vir puxando de leite. Eu nunca jogo na boquinha do bebê, senão pode engasgar. É muito assim, é muito sutil que a gente vai dosando o leite, o bebezinho ele vai puxando, tá bom? O leite do copinho. Mas isso a gente faz quando a gente tá bem assim, bem seguro em fazer. Eu sempre recomendo testar a colherzinha dosadora, eu gosto mais da colher dosadora, ou também eu falo para as mamães colocar a sondinha no próprio dedo. Colocar a sondinha aqui, ó, na sondinha dedo. Pega essa medida aqui do dedo, ó, tá vendo? Esse primeiro risquinho do dedo, coloca a sondinha aqui. Opa, peraí que eu coloquei ao contrário. Coloca a sondinha aqui, ó. Sempre deixo o frasco abaixo, né, do meu bebê, e eu posso pôr na boquinha do meu bebê para que ele consiga mamar, ó. Ele mama aqui o leite no meu dedo, tá bom? É uma das técnicas também. Porém, tudo isso, gente, eu repito, precisa ser treinado, precisa de um profissional para mostrar para vocês como fazem, tá bom? Mas só para vocês saberem que existe todas essas técnicas para que a gente possa retomar o aleitamento com o menor risco possível, tá? Então, é importante ter um profissional, busque um consultor de amamentação que entenda de aleitamento, que entenda para avaliar o potencial do seu bebê. Não vamos fazer nada se a gente não tem aí uma segurança para fazer, tá? É só para vocês saberem que existem as técnicas, existe solução, existem os caminhos, tá bom? Para a gente poder seguir. Então, é muito importante que a gente ofereça, né, o complemento, se necessário, para o nosso bebê, mas dentro de uma segurança. Retire o leite anterior e depois oferece a mama com leite posterior. Eu posso tirar o meu leite primeiro e depois oferecer o peito, ou não, né? Sempre avaliado aí a posição, o potencial do bebê, como esse bebê está drenando a mama, como ele está conseguindo mamar, se ele faz uma mamada efetiva, se ele consegue mamar toda a mama, quanto tempo esse bebê mantém o ciclo das mamadas, né? De sucções. Isso é muito importante ser avaliado, tá bom? Então, olha, quais os cuidados que a gente tem que ter com o bebê? Bom, quando o bebê está mamando, a gente avalia sempre essa questão, se eu preciso pausar, se o bebê quer um tempinho para se reorganizar, olhar para esse bebê. Às vezes os bebês, eles estão fazendo mamadas longas demais, às vezes o bebê não está mamando o suficiente, não está tirando leite de uma forma eficiente, ele está só mordiscando, ele já cansou. Não fazer mamadas muito prolongadas, porque o bebê está perdendo mais energia do que ganhando. Então, olhar para esse potencial do bebê, se ele realmente está mamando, se ele está drenando o leite, ou se ele só está mordiscando. Ficar de olho na parte de engasgo, né? Se caso engasgar, porque bebê engasgado, gente, ele não chora, ele faz algo que ele não chora, ele não faz nada. Bebê engasgou, chorou, é que tá tudo bem. Ele já se reorganizou, ele já se defendeu. Claro, se o bebê teve alta, se ele está em casa, toda a equipe multiprofissional já avaliou todas essas condições do bebê. Então, ele tem um risco de engasgar, como todos os outros bebês, que pode também ter, né, um engasgo. Mas não fique apavorado, não soprem o bebê, não pega o bebê engasgado e não faz isso a gente não recomenda. A gente recomenda manter a calma, tá bom? Se o bebê chorar, só vira de ladinho, deixa o leite vir. Se o bebê chorar, é porque tá tudo bem, já desengasgou. Mas vamos supor que o bebê não chore, o bebê realmente ele tá... não chora, tá até mudando de cor. Aí sim, é momento de fazer essa manobra, segura aqui o queixinho do bebê, põe para baixo e bate nas costinhas, dá 3, 4 batidinhas nas costinhas do bebê, até a gente ver que ele chorou, que ele desengasgou, tá bom? Como mostra aí a figura, tá? Então é importante que a gente tenha essas manobras. Um dia eu vou dar uma aula sobre isso, sobre esses primeiros socorros, mas assim, é muito difícil o bebê engasgar, principalmente com leite materno.
tá bom? Então, quando ele engasga, ele mesmo se regula, ele mesmo busca autodefesa, e isso é importante a gente deixar com que o bebê se defenda, e se ele chorar, se ele tossiu, é porque tá tudo bem. A preocupação é quando o bebê não chora e não tosse, tá bom? Ele fica sem fazer nada, aí sim, a gente fica preocupado e a gente faz a manobra, sim, de bater nas costinhas. A gente precisa perceber que o bebê ainda está coordenando todo o tônus muscular. Então, esse olhar para o bebê no peito, qual é o potencial do meu bebê, é importante, porque pode estar frágil ainda, né? Todo o tônus muscular da boquinha. E essa posição de bola de futebol é uma posição muito boa. O bebê fica bem na diagonal, a mãe visualiza bem o bebê de frente. E eu acho mais fácil, né, para bebezinho que é prematuro. Claro, depende de cada mãe. Não existe posição ideal, existe a melhor posição, tá bom? Para pôr o bebê para mamar. Aqui só algumas dicas. E não se esqueça, gente, peça ajuda nas tarefas de casa, porque a mãe que está com o bebezinho prematuro, ela fica sobrecarregada, ela precisa descansar entre uma mamada e outra, quando o seu bebê já está em casa, ou mesmo estando no hospital ainda, sem você por perto, né, tão pertinho. Então, precisa pedir ajuda, aceite ajuda. E quando for gêmeos, né, às vezes vem prematuro e vem gêmeos, olha só, a rotina precisa ser toda esquematizada, tá bom? Para se adaptar aí na família, para se adaptar e para a coisa andar melhor, para a coisa caminhar melhor, tá bom? Então, deixa eu só colocar aqui para vocês. A gente vai aqui encerrando, então. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até a próxima. Um beijo. Deixe o like aqui no canal para a gente alcançar mais mulheres que desejam dominar a amamentação. Deixe também o seu comentário. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho da Mari para que possa receber notificações de novos vídeos incríveis.